Bem, pessoal, vamos dar início aqui à nossa terceira aula da disciplina de Lógica de Programação. E até agora a gente já aprendeu a criar algoritmos usando a linguagem natural e fluxogramas, certo? Nessa aula a gente vai começar a aprender a criar algoritmos utilizando o pseudocódigo. O pseudocódigo ele é uma forma da gente estar criando os nossos algoritmos utilizando uma linguagem semelhante às linguagens de programação. Então, quando nós precisamos transcrever esse código para uma linguagem de programação, se torna bem mais fácil. A desvantagem é que a gente precisa aprender todas as regras de escrita e de semântica dessa linguagem, né, desse pseudocódigo. O pseudocódigo que nós vamos utilizar vai ser o Portugal, que é um pseudocódigo totalmente voltado para pessoas que possuem como idioma nativo o português. E a ferramenta que a gente vai utilizar para estar programando em Portugal é o Portugal Studio. O Portugal Studio ele pode ser baixado aqui nesse site, certo? Dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Se quiserem pausar o vídeo e digitar do seu navegador. E para a gente estar baixando é só clicar aqui em Download, que ele já vai reconhecer o seu sistema operacional e já vai baixar o arquivo necessário para você, certo? Então eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele instalado. Eu mandei lá no material alguns vídeos ensinando, né, a baixar e instalar o Portugal Studio. Então eu vou abrir diretamente aqui o Portugal Studio. Ele tem essa telazinha de carregamento, certo? E quando ele termina de carregar, ele já mostra pra gente essa telazinha inicial aqui. Essa tela aqui é uma tela de dicas que você pode fechar. E aqui ele já mostra pra gente algumas opções, ó. A opção de novo arquivo, abrir arquivo, ajuda e plugins, certo? Os dois que a gente vai estar mais usando é esse, novo arquivo e abrir arquivo. O novo arquivo a gente usa para criar um novo arquivo de código. E caso a gente já tenha algum arquivo salvo, a gente utiliza o abrir arquivo. Então agora eu vou clicar aqui em novo arquivo. Pronto. Quando eu clico em novo arquivo, ele já abre para mim essa telazinha aqui, beleza? Então o que a gente pode ver agora de início? Cada arquivo é um programa, digamos que cada arquivo é um programa de computador. Então aqui a gente tem o nome, né, programa. Essas chaves aqui, ó, não sei se você deu para perceber, quando eu clico nessa chave, ó, ele marca para mim a chave aqui de baixo, ou seja, é como se essa chave abrisse, né, nosso programa e essa chave fechasse o programa. Então tudo que está dentro dessas duas chaves aqui, ó, é o que está dentro do nosso programa. Todo programa, quando ele é executado, ele tem que começar de algum ponto. E esse ponto no Portugal é essa aqui, ó, função início, certo? Essa função início é da onde nós começamos o nosso código. Se você já viu matemática, que tem funções lá na matemática, né? Essas funções são um pouco parecidas, né? Mas um pouco mais para frente a gente vai estar vendo bem detalhadamente essas funções. Essa função início aqui, do mesmo jeito do programa, ela tem a sua abertura e fechamento, certo? Então, tudo que estiver aqui dentro dessas duas chaves vai ser o código que vai ser executado assim que eu executar esse programa, certo? Porque, repetindo, a função início é da onde começa o nosso programa, né? Assim que, quando você tem, por exemplo, o Word lá, vamos supor que o Word seja feito em Portugal. Quando você dá dois cliques no ícone do Word lá na sua área de trabalho, ele vai primeiro para essa função início aqui, certo? E esse programa ele está fazendo o que? Ele está escrevendo na tela Olá Mundo, certo? Caso eu queira executar esse programa que eu escrevi, eu clico aqui nesse triângulo. Cliquei, olha só, executei. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. E aqui embaixo, ó, ele mostra o que para mim? Olá Mundo, que foi o que eu pedi para escrever na tela, e o tempo que demorou para executar esse programa, certo? Então, vamos começar apagando isso daqui. Vamos deixar a função início aqui vazia, né? Sem nada.
Na aula passada eu ensinei para vocês que a gente consegue criar variáveis, né? A gente tem lá os tipos de variáveis. E a gente não usou muito isso lá nos fluxogramas, né? Nos fluxogramas a gente usava variável, mas o tipo delas não importava muito. Aqui no Portugal esses tipos importam muito, certo? Vocês lembram quais eram os tipos que a gente tinha? A gente tinha o tipo inteiro, né? Que eram para números que não possuem casa decimal. Os tipos reais, que eram para números que possuíam casas decimais. Os tipos lógicos, que recebiam verdadeiro ou falso, e os tipos literais, que recebiam um texto, né? Então, cada uma dessas variáveis possui uma palavra reservada, certo? A gente usa esse termo, palavra reservada, aqui no Portugal, que servem para estarmos identificando tipos de variáveis. Se eu quero declarar um inteiro, eu vou dizer que inteiro. Olha só, perceba que quando eu terminei de digitar o O aqui, ó, ele ficou até numa cor diferente. É porque essa palavra já é reservada aqui do Portugal. Depois de eu dizer o tipo dessa variável, eu vou dizer qual é o identificador dessa variável, né? Que é o nome, que a gente viu também. Tinha até aquelas regras, né? Que poderia ser texto e número, não poderia começar com número. Então eu vou dizer aqui, ó, número 1, certo? E vou teclar ponto e vírgula. No Portugal e na maioria das linguagens de programação, sempre que a gente termina uma linha, a gente tem que digitar ponto e vírgula para dizer que essa linha terminou. Se a gente não digitar esse ponto e vírgula, no Portugal vai dar certo sem esse ponto e vírgula assim. Mas na maioria das linguagens, sem o ponto e vírgula vai dar erro, porque esse ponto e vírgula serve para dizer que uma linha do nosso código acabou. A gente tem os números reais, né, que são números com casas decimais, que no Portugal, ó, real. Perceba novamente, quando eu terminei de digitar, isso ficou numa letra diferente aqui, né? Numa cor diferente. Vou chamar de número 2 e o ponto e vírgula. A gente tem os valores lógicos, né? Que é lógico. Vou colocar aqui verdadeiro ou falso. Lembra daquela regra, né? De nomeação de variáveis, ou eu coloco a partir da segunda palavra a primeira letra de cada uma maiúscula, ou eu separo por, né, underline. Vou separar por underline, fica mais fácil de vocês entenderem. E a gente tem os literais, né, que são textos, que a gente chama de cadeia aqui, né, porque eles são cadeia de caracteres. Vou chamar de palavra, certo? Então, assim a gente consegue criar variáveis, né, daqueles 4 tipos básicos que eu expliquei, do tipo inteiro, real, lógico e do tipo cadeia, né? A gente consegue estar atribuindo valores a eles, né? Se lembrem que uma variável é um espaço na memória RAM do computador. Então, esse espaço eu quero armazenar alguma coisa lá dentro. Isso aqui não é o que está armazenado, isso aqui é apenas o nome, o identificador dessa variável. Se eu quiser atribuir um valor, eu coloco o símbolo de igual e digo qual é o valor que eu quero usar, que eu quero atribuir, né? Então, no caso aqui do inteiro, eu quero atribuir o número 10. Do real, eu quero atribuir, por exemplo, o número 20.5. Lembrando que a gente utiliza o ponto e não a vírgula. No meu valor lógico aqui, verdadeiro ou falso, eu posso atribuir a ele, ó, verdadeiro, né? Ou então, falso, né? Tem que ser essas duas palavras, certo? Se eu colocar aqui, ó, V de verdadeiro, não vai dar certo. Se eu colocar verdade, não dá certo. Tem que ser, ó, verdadeiro. Se eu colocar aqui verdade, não dá certo. Tem que ser o verdadeiro, certo? Tanto que fica até numa cor diferente, ó, ou falso. Beleza? A cadeia de palavras eu posso atribuir um valor e eu tenho que usar aspas, certo? O valor que eu quiser atribuir a essa variável eu tenho que utilizar aspas. Então eu posso colocar aqui, ó, meu nome. Olha só, João Filho, certo? Como a gente viu agora no começo, né, lá no Olá Mundo, a gente pode imprimir alguma coisa na tela do nosso console, né, nessa parte aqui de baixo. A gente usa a palavra reservada, ó, escreva. Novamente, eu percebo que fica até numa corzinha diferente. E aqui dentro eu digo o que eu quero escrever na tela. Se eu quiser escrever um texto na tela, eu vou fazer a mesma coisa aqui do que da cadeia. Eu ponho aspas e digito o texto aqui, ó. Olá, tudo bem? Olha só.
Vou executar aqui, ó. Olha só o que imprimiu. Olá, tudo bem? Eu posso imprimir números, ó. No caso de números, se eu quiser imprimir o número, eu posso botar só assim, né? Ou eu posso botar só assim, porque assim vai ser imprimido como uma cadeia, ó. Uma cadeia. Se eu colocar, ó, 10, colocar, por exemplo, 10 mais 5. Escreva 10 mais 5 e executar, ele imprime para mim 15, né? Mas se eu colocar as aspas, ele imprime para mim, ó, o que está escrito. Se lembra que na aula passada eu disse que dentro da cadeia, dentro de uma cadeia, um tipo literal, eu posso colocar números, só que esses números não são números para se fazer cálculos, né? Então, quando a gente coloca as aspas, a gente está escrevendo um texto e não um número. Quando eu tiro as aspas, ele vai interpretar isso aqui como um número. Então, 10 mais 5 é um número, então é 15. Mas se eu quero imprimir um texto e coloco as aspas, esse 10 mais 5 vai imprimir o texto aqui, 10 mais 5. Certo? Deu para entender? Agora, vamos supor que aqui nessas variáveis, por exemplo, ó, uma variável do tipo inteiro, ela não pode receber um valor real. Uma variável do tipo real, ela pode, ó, receber um tipo inteiro, né? Porque os tipos reais abrangem todos os inteiros. Mas um tipo inteiro não abrange os reais. Então, se eu tentar botar aqui, ó, 10.5, perceba, ó, que tem até uma linhazinha aqui embaixo, ó, que aparece, ó. Ah, sim, eu entendi. Nesse caso, ó, se eu colocar 10.5, ele vai arredondar esse 10.5 e vai salvar como 10 nessa variável, né? Então, não é nem arredondar, ele vai ignorar isso daqui. Mas se eu tentar, por exemplo, colocar uma cadeia aqui dentro, ele vai, não sei se dá para perceber, tem uma linhazinha vermelha embaixo dessa variável. Então, sempre que, vou até aumentar aqui a fonte, sempre que você escrever alguma coisa no seu código, note se não está aparecendo nenhuma linha vermelha embaixo, nenhuma linha de uma cor diferente embaixo das coisas que você está escrevendo. Porque a linha vermelha, por exemplo, se você posicionar aqui, ó, tipos incompatíveis. Não é possível atribuir uma expressão do tipo cadeia a uma expressão do tipo inteiro. Então isso aqui é um erro. Se eu tentar executar, ó, aconteceu aqui para mim um erro e está mostrando a mensagem, tipos incompatíveis. Não é possível atribuir uma expressão do tipo cadeia a uma expressão do tipo inteiro. Então, fique prestando atenção, porque essa ferramenta aqui, o Portugal Studio, ajuda muito você a criar os seus códigos. Ele avisa quando você está fazendo alguma coisa errada e é uma ferramenta muito boa, certo? Então, vamos apagar aqui esses valores. Por quê? Porque esses valores eu posso receber eles do usuário, certo? Vou apagar aqui esses valores que eu estou atribuindo a essas variáveis e vou fazer melhor. Eu vou deixar aqui só um inteiro número 1 e vou criar outro inteiro número 2. Eu posso pegar do usuário, né? O usuário pode digitar o valor dessas variáveis para mim. Como é que eu faço isso? Eu vou pedir que o Portugal leia para mim a entrada do teclado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever leia número 1. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para do teclado receber o valor da variável número 1. Se eu executar aqui, ó, perceba que ficou aqui no console, ó, ficou para mim um espaço, o cursor piscando para eu digitar alguma coisa. Então, se eu digitar aqui 10 e teclar Enter, ele vai fazer o que? Ele vai atribuir o valor 10 à minha variável número 1. E eu posso fazer do mesmo jeito, ó, leia número 2. E aí quando eu executar, perceba que quando eu dei o Enter, né, finalizou. Por quê? Porque o programa ele é lido de cima para baixo. Então, quando terminou isso aqui, não tinha mais nada embaixo, ele finalizou. Mas agora tem o leia número 2. Então, quando eu executar, eu vou teclar 10, teclo Enter, ele continua piscando aqui. Por quê? Porque agora ele está pedindo para eu digitar o número 2. Então, eu vou digitar aqui, ó, 5 e teclo o Enter.
Vamos deixar isso mais claro? Se lembram do escreva? Escreva. Opa, teclar um tab aqui, ó. Escreva. Vou digitar aqui, ó. Digite o valor do número 1. Certo? Vou copiar e colar aqui embaixo, ó. Digite o valor do número 2. Vou executar. Digite o valor do número 1. Perceba que está piscando aqui, né, no final, então vou colocar aqui só. Tá vendo? Se eu digitar alguma coisa, vai ficar na frente do texto. Então vou cancelar, ó, isso aqui, ó, esse vermelho serve para interromper a execução. Vou colocar dois pontos aqui, um espaço, só para ficar mais fácil da gente ver. Pronto, agora eu tenho 2 pontos e espaço. Digite o valor do número 1, por 10. Digite o valor do número 2, ó. Perceba que já está mostrando esses textos que a gente está escrevendo. Vou digitar 5, teclo Enter, finalizou. Agora vamos fazer uma coisa melhor. Vou botar aqui, ó. Vou criar uma variável aqui inteira, soma. E vou dizer que a minha variável soma, certo? Soma, eu não vou receber ela do usuário. Eu vou dizer que essa soma vai receber o meu número 1 mais o meu número 2. Olha só. E aí o que eu vou fazer? Vou escrever, ó, escreva a soma dos dois números é. Aí eu vou dar um espaço, ó, vou fazer uma vírgula aqui e colocar soma. O que eu estou fazendo aqui com essa vírgula aqui? Eu estou imprimindo esse texto aqui mais o valor da variável soma, certo? Se eu colocasse aqui dentro soma, ele não iria imprimir o valor dessa variável, ele iria imprimir o texto soma, né? Então, eu quero imprimir esse texto, vírgula, soma. Esse vírgula aqui não vai ser imprimido, é só para separar os dois valores que vai ser imprimido. Quer ver? Vamos executar. Ó. Digite o valor do número 1, 10. Digite o valor do número 2, 5. A soma dos dois números é 15. Ou seja, essa vírgula é só para dizer que eu estou colocando outro valor aqui. Então, gente, isso aqui é um basicão, certo, de Portugal. Só para a gente estar entendendo esses comandos mais simples, né, de criação de variável, de atribuição de valores, de entrada e saída de dados, certo? Então, nas próximas aulas a gente vai estar brincando mais aí com esse Portugal, tá certo? É isso aí, valeu!